Carlos Pedro. É filho de Martins António Pedro e Adriana da Silva Pedro. Nasceu no dia 1 de outubro de 1983. É presidente da Brigada Jovem de Literatura de Angola, conselheiro da Associação Internacional de Escritores e Artistas, Literarte, e conselheiro internacional na Academia de Artes e Letras de Múzios e conselheiro internacional da Academia de Artes e Letras de Fortaleza. Ganhou vários prémios, nomeadamente Prémio Literarte de Literatura, edição 2012, na categoria de Melhores Poetas. Prémio Literarte de Cultura 2013. Prémio Intercultural Latino-Americano, na Argentina, 2014. Desde os meus poucos anos, fui ganhando o hábito de leitura através da biblioteca do meu pai. Daí a importância dos pais terem a influência de hábito de leitura na vida dos filhos. Numa primeira instância, quando não sabia ler e escrever, via as imagens dos livros, as ilustrações. Daí que é muito importante que os livros de literatura infantil tenham ilustrações. Quando comecei a frequentar a escola, ganhei a habilidade de ler, comecei então a partir para outros tipos de leituras, não só acadêmicas, mas também de obras literárias. Foi assim que encontrei na biblioteca do meu pai o livro Segredo da Esperança, de Agostinho Neto, que nós consideramos a Bíblia dos escritores angolanos. E daí partiu toda uma influência no mundo da literatura. Também li Trajetória Obliterada, de João Maimona, Prémio Segredo da Esperança, e depois senti a necessidade de partilhar aquilo que escrevia, as minhas aspirações literárias. Fui ao União dos Angolanos e encontrei a Brigada Jovem de Literatura de Angola. E daí, naturalmente, começou uma jornada literária mais séria e mais compromissada. Bem, enquanto estudante na altura do primeiro ciclo, eu partilhava os meus textos com um brigadista também, um jovem poeta, Gabriel Sonhador. Então, este foi o primeiro a entrar, a procurar o União dos Angolanos. Aliás, porque partiu uma informação de mim. O meu pai achava que eu dedicava mais a poesia em relação aos estudos. Então, num certo dia encontrou-me a cacetar e chateou-se e disse: por que é que não vais lá na União dos Angolanos? Então aquilo foi como uma mensagem para mim. Descobri que afinal de contas havia uma casa dos escritores. Partilhei com o Gabriel foi para lá e encontrou os jovens da Brigada Jovem de Literatura de Angola. Informou-me e depois fomos para lá. Encontrei o Arrombó Lavô com outros jovens escritores e mostrei interesse. Numa primeira instância, pronto, como vinha do anonimato e não tinha ainda habilidades suficientes, participava no anúncio dos escritores angolanos e na verdade da Brigada Jovem de Literatura, mas não me era permitido declamar, porque pronto, gritava, não tinha ainda habilidade. Em relação aos textos, nem tentava, não é? Porque havia a Gabriela Antunes, que era muito rigorosa, então fui acompanhando os outros. Mas depois eu descobri que o segredo da declamação estava na leitura. Basta que leia tão bem o texto, o poema, a prosa, que o leitor vai perceber. Depois é só enfatizar. Usei esta estratégia e comecei naturalmente a andar bem. Havia muitas críticas em relação aos nossos textos, não estavam preparados e também estavam em fase de crescimento, então adotei uma outra estratégia. Não recito os meus poemas, vou recitar os poemas de escritores já consagrados. Então foi assim que fui me destacando no mundo da literatura e comecei a ser visto por parte dos escritores consagrados, porque levavam os poemas deles ao palco. E
e daí tornei-me, pronto, não humilde declamador, exímio, como se diz, exímio declamador, e fui-me destacando na Brigada Jovem de Literatura de Angola, depois em atividades culturais, organizava, depois organizava também os outros jovens, estudantes, meus colegas, na altura, colegas do Comando da Operação de Luanda, onde lá fizemos o ensino médio, no primeiro ano. Pegávamos os nossos textos, levávamos para a Rádio Eclésia, o programa Bom Dia Poesia. Então fomos tanto envolvendo-nos nesta vida literária, assistíamos aos lançamentos das obras, com o Vasconcelos muito rigoroso, na altura secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, rigoroso, mas também uma pessoa que muito instruía, porque quando é vez nós íamos para a União, ficávamos aí na pedra, há uma pedra que está no pátio da União, ficávamos a debater tudo e nada, os jovens a florescer. Então havia sempre a crítica que devíamos estar na biblioteca a ler, em vez de estar simplesmente a debater. E a Gabriela Antunes dizia, se quer ser gente, deve estar sempre do lado daqueles que estão orientados. Então fomos bebendo dessas experiências. O Lupito Feijó que dizia, se quer ser poeta deve ter a capacidade de ver poesia no buraco da formiga, ou ainda o mais velho Dario de Melo que dizia que rasga 3, escreve 2. Nós costumávamos interpelar os escritores para alguma orientação e os escritores respondiam-nos sempre com metáforas. Então ficávamos mais confusos ainda. Mas depois fomos descobrindo que, como dizia Antônio Gonçalves, o poeta não vai à escola, o poeta é a escola. Teríamos que apenas ler cada vez mais, e para ganhar a habilidade e aperfeiçoar o nosso talento. Porque ainda que fôssemos para a Faculdade de Letras e Ciências Sociais, não sairíamos lá grande escritor ou poeta, né? No mínimo sairíamos um crítico literário, um ensaísta. E, enfim, ao longo da minha jornada amante da literatura, meramente, tive a necessidade mesmo de perceber a literatura do ponto de vista científico. Ngambaka Cambumbum é uma obra infanto-juvenil. Foi